Bom dia, pessoal. Vamos começar a aula então de falar de evangelização. Se você sentar mais na frente assim, para quando ficar muito distante, vamos orar para começar essa aula. Uma aula bem simples, tá? Um tema bem comum, acho que todo mundo sabe, mas que eu espero que vocês participem bastante, né? Então sintam-se pressionados a falar e às vezes dar algum testemunho de como foi para vocês, tá? Vamos lá. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos cuidando e que o Senhor possa estar sendo o centro da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa estar realmente guiando nossos passos e que nós possamos ter a alegria de viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando agora a entender mais a Sua palavra e também da evangelização, Pai, um tema ao qual nós somos chamados a fazer, Pai, uma grande comissão e que temos muitas dificuldades. Pelo menos do meu lado eu vejo que temos alguma dificuldade, seja de vergonha, de como falar, e que o Senhor possa estar nos clareando a mente de como falar fora do Evangelho, de como é importante, como é o nosso dever, Pai. Isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, evangelização, tá? Um tema bem normal, bem recorrente na igreja, a gente sempre fala desse tema todo ano, né? E é algo que a gente sabe que é necessário. Então, quando a gente pensa em evangelização, o mais natural é a gente pensar na grande comissão lá em Mateus 28. Então, alguém pode ler para mim o texto aqui? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 ao 20. 18 ao 20. 18 ao 20, isso. Então aqui a gente tem a grande comissão, onde Jesus nos ordena a pregar o Evangelho, mas principalmente nessa grande comissão, a nosso imperativo para a gente é não fazer discípulos, né, de forma a batizar eles, a ensinar tudo da palavra de Deus e tudo mais, tá? Então, quando se trata de evangelização, a gente geralmente trata isso como uma ação benéfica ou um voluntariado, que eu preciso me voluntariar às pessoas, a ajudar elas, a amar elas, e a gente não entende que realmente é uma ordenança. Então, o não fazer a evangelização, não evangelizar, não é uma simples questão de se eu sou uma pessoa proativa, gosto de voluntariado. Não, é uma questão de pecaminosa, você está errando, porque Jesus ordenou para a gente fazer isso, e não é uma escolha, é a nossa ordenança para isso. Então, pensando nisso, a gente tem que tomar esse cuidado, porque, vamos ser sinceros, a gente entende que está apto a evangelizar o tempo todo, mas a gente nem sempre está. Se põe a estar apto ou se põe a evangelizar. E às vezes tem muitos desses problemas. Se vai ser alguma dificuldade de como falar, de como introduzir o evangelho no meio de uma conversa. Porque às vezes, eu não sei vocês, mas eu conheço um amigo meu que qualquer coisa a pessoa consegue evangelizar. E aí que entra o problema. Porque a gente vê uma pessoa que é muito bom e que a gente entende que ele tem um dom de evangelismo, e a gente pensa, não, é só para quem tem dom de evangelismo, é só para quem é missionário, sendo que não. É papel de cada um, se você tem o dom de evangelismo ou não. Então essa é a nossa dificuldade. Por quê? No texto de 1 Pedro 3, 15 a 16 é o que nos motiva a entender que não é um papel só de quem tem esses dons, mas que eu, na minha dificuldade, tenho que estar sempre pronto e apto a dar a razão da minha esperança. Então 1 Pedro aqui fala: Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então a gente tem que estar sempre pronto e apto a dar razão da nossa esperança. E esse tema de razão de esperança é um tema recorrente. Eu sou professor de matemática, né? Então eu dou aula para adolescente, jovem. Então
é estranho ver o quanto essa razão de esperança para eles, que são novos, é um tema latente que eles querem saber. Então eu escuto adolescente e eu não sei por que isso acontece, tá? Eles falam, quero vontade de morrer, vontade de me matar. Chega a ser cômico que você vai ver coisa de, sei lá, algum TikTok, algum desses shorts assim no YouTube, de adolescentes fazendo, e o tema é esse, tipo, o que você prefere? Tal coisa ou morrer logo? E às vezes eles preferem essas coisas de morrer. Porque você vê que pra eles essa razão de esperança se perdeu total. Então é um tema que a gente tem que estar sempre presente, porque, e é fácil introduzir o evangelho nisso, porque a razão da nossa vida, a razão de esperança, por que você vive, o que você quer fazer da sua vida, a gente encontra a resposta em Cristo e isso satisfaz a pessoa. É Deus que vai satisfazer esse vazio. Então, de umas gerações atrás, onde a razão de vida, às vezes era trabalho, família, hoje em dia a gente tem uma razão de esperança onde é nula e não tem nem vontade de viver. Então a gente tem que encontrar na dinâmica da vida, encontrar qual que é a minha razão de esperança, qual que é a minha razão de viver e introduzir esse evangelho para a pessoa de modo a que ela conheça Cristo, conheça quem é Deus e tudo que Ele fez por nós, né? Então, aí vem a pergunta. João, só um detalhe que eu acho importante a gente frisar pelo que ele fala, pra gente estar sempre preparado para responder. Sim. E assim, eu dei a aula, né, sobre o Evangelho, né? Eu falei bastante sobre o que é o Evangelho. E eu acho que para nós, como cristãos, é importante a gente ter sempre assim tá muito bem esquematizado na nossa cabeça o que é o Evangelho, para você estar apto a falar de forma simples, sabe, de forma rápida. Na minha aula tinha lá 2 esquemas, né? E um era criação, queda, redenção e consumação. Eu acho importante você ter esse esquema assim fácil na sua cabeça para você poder explicar de forma simples quando surgir a oportunidade, né? Porque às vezes a gente fala de evangelizar, a gente acha que tem que ser sempre uma livretinho, folheto, assim. Entregar um folheto ou sair na rua para falar com os conhecidos, mas às vezes você está numa conversa ali, surge o assunto e aí você tem a oportunidade de falar o evangelho de forma simples. Às vezes você não vai ter um tempo de, sei lá, conseguir se encontrar com a pessoa toda semana, num horário específico, sabe, para ter aquela coisa esquematizada, sabe? Mas às vezes você pode ter uma oportunidade. Por exemplo, eu faço uma coisa que eu não aconselho vocês fazerem, sabe? Que é o seguinte, eu sigo a página do Quebrando o Tabu na internet, né? Esquerda, e aí eu sigo assim só pra volta e meia eles postam alguma coisa que eu faço questão de comentar assim, e esses dias eles postaram uma coisa lá falando sobre 9 ensinos de Jesus que as pessoas estão esquecendo, alguma coisa assim, né? Querendo atacar os cristãos, quando vocês falam que é cristão, mas esses ensinos de Jesus você consegue, né? Aquele negócio, amar o próximo, essas coisas, né? Aí eu comentei alguma coisa assim, só faltava agora que eu acabou querendo ensinar sobre Jesus. Mas eu comentei já para estimular algum debate, para ter a oportunidade de falar o que é de fato, né, do Evangelho. E aí, né, várias pessoas comentaram, deu 50 respostas no meu comentário, mas assim... Mas pelo menos para uma pessoa ali, eu consegui, sabe, explicar certinho o Evangelho, sabe? A gente crê isso, a gente crê, você não precisa crer a mesma coisa que eu creio, né? Mas o que a gente crê de fato é isso, né? Porque entrou a questão de salvação, de céu e inferno na conversa. Eu falei, salvação é pela fé em Deus, sabe? Expliquei o Evangelho assim, em um comentário, sabe? De forma muito simples. A pessoa vai se converter? Provavelmente não, ela até veio falar comigo depois do direct, agradeceu, sabe, falou, que bom que a gente está tendo uma conversa respeitosa, né, que você só cresce aqui, mas pelo menos assim, a mensagem foi entregue, sabe, o Evangelho de forma bem resumida, sabe, criação, queda, redenção e consumação, assim, não com esses termos, sabe, mas foi entregue. Então por isso que eu acho que é importante essa questão de estar preparado, é aquela ideia de você ter, assim, de forma simples, sabe, esquematizado na sua cabeça para poder falar de forma rápida, tá? Para aproveitar oportunidades como essa. Uma coisa que eu gosto de salientar aqui no meu, que é a chama-se intencionalidade. Exatamente. Por exemplo, às vezes são verbos que dizem vão e façam. Aqui seja pronto a servir, pronto a responder. São verbos que você tem que fazer. Entendeu? O convite, eu acho que o maior convite que
o poder de Deus na terra. Não é os outros. Não é o mundo, não é esse prédio, não. É você mesmo, você é o maior testemunho que Deus me ama, que Deus quer você como que você é. Então, a palavra correta que eu coloquei aí, esse ponto aí, chama-se intencionalidade. Você tem intenção clara, objetiva de poder falar do evangelho com a pessoa. Criar situações, como ele utilizou no esquema social que a gente falou, né? Para poder falar do evangelho. Às vezes são oportunidades que você tem diante de um adolescente, né? Falar assim, hoje eu vou falar sobre suicídio. A melhor forma de se suicidar. Tudo que é do aula de matemática para dar esse assunto no meio é difícil. Assim, é uma forma de você chamar a atenção e ter a intencionalidade de propagar o evangelho. Por mais que às vezes seja absurda, às vezes a nossa visão, né, sobre isso, mas a gente não pode nos reter a uma visão única que nós temos. Às vezes nós utilizamos o óculos e queremos que todo mundo use esse mesmo óculos. Essa mesma visão. O plano de Deus é muito maior. Sim. Ele é muito mais criativo. Naquela época, quando eu era adolescente, eu queria dizer, aquela que o skatista é jogo sujo. Não adianta, esses caras são de uma tribo diferente. O Everton é skatista aí. O Everton é skatista aí. Até mesmo, na época, eu gostava muito de pegar o jacaré. Era jacaré pra cá, jacaré pra lá, isso era a minha vibe. Mas assim, a gente vê que existe teoria, existem tribos no nosso meio que nós mesmos rotulamos, né, como preconceito. Que no povo não adianta falar com Jesus para ele, porque ele não está nem aí. Não adiantar. Mas é justamente o contrário que Deus me manda. Ele vai e faz. Isso tem que ter intencionalidade realmente no papel do evangelho, fazer a coisa acontecer. Isso. Mas é bem isso aí, a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente pensa muito em evangelismo como algo que eu preciso, sei lá, sair com o pessoal da igreja pra rua e praça fazer, sendo que a sua intencionalidade de fazer e não pregar o evangelho tem que ser no seu dia a dia naturalmente, nas pessoas do seu redor. Então, quem está tendo aula na faculdade, a pessoa que está do seu lado, ou a pessoa do seu trabalho está do seu lado, você tem que pensar nessa pessoa de pregar o evangelho para ela. Não em evento evangelístico, porque normal a gente pensar, vou fazer uma viagem missionária, aí eu evangelizo. Sendo que na verdade você entendeu nada, né? Então, pergunta agora, por que a gente deve evangelizar? Por que a gente deve? Por quê? A obediência. Obediência, isso. O que mais? Algum outro motivo? Por amor. Oi? Por amor. Por amor a quem? A Deus, a ideia é nossa porque a melhor coisa que a gente pode compartilhar com alguém é justamente a notícia da salvação. Sim. Acho que por amor a Deus envolve toda a obediência, né? De ser grato pelo que ele fez, né? E pelo amor ao próximo, porque você sabe que ele precisa escutar isso, né? Assim como você também precisava, né? E se você fala que você está cheio. Se você não estiver cheio da palavra de Deus, não vai falar nada. Então, ó, por que devemos evangelizar? Por amor a Deus, devemos ser obedientes à grande comissão que ele nos deixou e por amor ao próximo. Será que podemos dizer que amamos ao próximo como a nós mesmos se nos recusamos a dizer a eles o evangelho? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tive esse papo com o Thiago Baria e ele conheceu uma moça lá no seminário e estudaram junto e ela queria ser missionária e tudo mais, né? E aí um dia eles foram para Campinas, né? Ele e a Lídia e encontraram ela. Aí ela falou assim, como é que tá as coisas, como é que foi? Aí ela contou um testemunho, amiga dele, né, pra ele. De que quando ela voltou do seminário, foi um banho de água fria que ela tomou, assim, na hora. Que ela reencontrou uma amiga de escola, sabe? Bem mais nova, na época de, sei lá, 9º ano, assim. E falou assim, nossa, como é que você tá? E ela falou, tô indo pra uma igreja, se converteu. Aí ela falou assim, eu sou missionária. Aí ela disse que achou estranho, assim, foi muito estranho porque ela falou assim, a amiga dela olhou pra ela, viu que ela falou que é missionária e ela nunca tinha falado de Jesus pra ela. Aí ela olhou e falou assim, você é missionária? E você nunca falou de Jesus pra mim? Desde aquela época, você realmente me amava ou você
como é que foi isso pra você, assim? Aí, tipo, pra ela foi muito marcante, porque pra alguém chegar pra você e falar assim, ó, me converti, mas você nunca me falou nada de Jesus, você, sabe, nunca se preocupou em querer falar isso pra mim, porque, gente, por mais que a gente às vezes rotule Jesus, o mundo rotule Jesus como alguém bom pra sua vida, alguém que vai te ajudar emocionalmente, alguém que tem sabedoria no seu dia a dia, ele não é isso. Ele ajuda, sim, mas ele é a salvação da sua vida. Ele é o que vai trazer suficiência para a sua vida. E se você não fala de Jesus para os outros, você não está demonstrando amor por eles, e você está deixando com que eles vão ser condenados ao inferno. E você tem culpa nisso, né? Você tem essa obrigação de falar para eles. Então, quando você passa por sua vida, você tem pessoas que estão lá, que você vê que precisa de Jesus, e você não fala, você está pecando nisso. Você tá sendo omisso, você está trazendo muito problema para o propósito que Deus queria. Então a gente tem que ter muito esse cuidado de falar para os nossos irmãos, porque não se trata de uma questão de mudança de vida, mas se trata de uma salvação, de uma alegria na vida dessa pessoa, certo? É a mesma coisa, né? Quando a gente trabalha num lugar, as pessoas te vê, aí depois de repente te verem, nossa, você é cristão. Você é crente? Você é crente, é? Você é crente? Nossa, imagina, que horrível deve ser. Porque você não tem uma atitude. Então, o pessoal fica assim, você é mesmo? Então. Não parece, sabe? Tipo, só falta a pessoa falar isso, Não você é, já a pessoa entende. que realmente é verdadeira cristã vai falar, gente, o que eu tô fazendo? Então. Mas são assim, se você passar por isso, é um momento bom pra você se examinar e refletir. Porque Deus usando o ímpio, né? É porque um dos grandes problemas de evangelização hoje em dia é que o pessoal tem aquela máxima lá de evangelize, se possível use palavras. Então, na verdade é o contrário, né? Use palavras e as suas obras vão demonstrar isso. A gente acaba trocando por obras e acaba virando um Jesus que trabalha mais em obras, em mudança de vida, do que a salvação em si, uma condenação eterna, né? Certo, vamos lá. E por que não evangelizamos? Tá? O primeiro ponto é, a gente pensa que vai dar problema. E por que é isso? Porque quando a gente tem uma noção clara do que é o evangelho de criação, queda, redenção e consumação, a gente geralmente tem medo de falar de criação e de queda. Criação porque a gente envolve um Deus que não faz parte do Big Bang, não faz parte do criacionismo, e às vezes isso pode dar problema. E o principal de queda porque é difícil a gente falar para o pessoal de hoje que você é pecador e que você não merecia isso. O pessoal hoje tem muita ideia de que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Sendo que na verdade o homem sempre foi mal e a sociedade é só um reflexo do coração do homem. E isso dá muito problema. A gente tende a querer falar de Jesus como ele te salvou, você ir pro inferno, você não quer ir pro inferno, né? Por que você não aceita Jesus? Sendo que na verdade é uma situação completamente oposta, onde você não tinha o que fazer, você merece ir pro inferno, Deus não criou você para ser assim, você escolheu ser assim e você precisa de um salvador para sua vida, e não tem nada no mundo que possa te salvar. E isso é tão estranho ultimamente, porque é comum a gente ver em frases de cristãos onde a pessoa fala assim, nossa, tem um amigo meu, ele é tão legal, velho, só falta ser crente, sabe? Sendo que na verdade ele não tem nada, falta tudo, sabe? Se não tem Cristo, falta tudo para essa pessoa. Então a gente tem que entender que pode causar problema? Pode, mas é nosso papel falar, porque se a gente não falar, a gente não tá tendo amor pelo nosso próximo e nem muito menos amor por Deus, tá? Então vamos lá, 2 Timóteo 3,12. Alguém abre pra mim? Timóteo 3,12. Quem achou pode ler. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Exatamente.
Então a gente tem que entender que nesse viver a gente vai ser perseguido, tá? Se por acaso não somos, glória a Deus, que bom. Mas se somos, é um reflexo natural, porque o homem não gosta disso. É natural do nosso viver o mundo não gostar disso. Tanto que ontem eu estava dando os jovens adolescentes e eu dei de Daniel 3 lá, né? Onde é muito comum o pessoal pegar aquele texto que fala dos amigos de Daniel, né? Do tipo, você morreria por Cristo? Você não negaria e morreria? Sendo que na verdade a gente talvez olhando só para o resultado final. Porque o morrer por Cristo é só um reflexo de um viver por Cristo. Não se trata de morrer. Se você não vive por Cristo, o morrer nunca vai acontecer. Quando você vive, é que é o problema. É quando as pessoas se incomodam, que é quando tem aquelas pressões, que vai dar problema. Tem gente que vai olhar pra você e falar assim, ó, aqui você não fala de Jesus. Aqui a gente não vai falar disso. Aí eu não gosto de Jesus, eu acho que ele é uma imagem tosca, do qual tem gente que se ilude e se alienia achando que ele existiu, sendo que ele nunca existiu. Então, ao viver cristão, que vai fazer com que você seja perseguido e sofra algumas dessas coisas. Se não sofrer, glória a Deus, e continue propagando. Agora, se acontecer, não é um motivo de barramento, é um motivo ainda mais de você falar, porque essas pessoas precisam. Porque talvez essa pessoa que está te barrando, ela precisa se converter, mas tem pessoas os quais ela segue que precisam. E talvez é Cristo que mostra a luz e a verdade na vida dela, que faz com que ela entenda o que realmente satisfaz ela, que faz com que ela entenda o que realmente é verdade na vida dela e o que ela precisa no coração dela. Porque a gente sempre busca alguma coisa pra gente idolatrar, porque a gente tem um vazio precisando. E muitos desses movimentos que acabam barrando Jesus é porque sabem que Jesus é o que vai mudar a vida dela mesmo, que vai transformar ela, né? Uma outra coisa que a gente tem vergonha, e eu acho que isso é bem comum, assim, mais para quem é mais jovem, mas eu acho que quem é mais velho pode falar que sim, né? Pode falar que tem essas questões. Então lá, Lucas 9, 26. Lucas 9, 26. Alguém pode ler para mim? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai dos santos céus. A gente não pode ter vergonha de Jesus, tá? Porque como é que a gente pode ter vergonha daquilo que a gente acredita, ou de quem salvou a gente? Acho que um dos exemplos, claro, é se a gente tem uma família, a gente às vezes tem que entender que é a nossa família, Deus deu pra gente. A gente não pode ter vergonha de quem é o nosso pai, a nossa mãe. E se a gente entende que Jesus é tudo na nossa vida, eu não vou ter vergonha dele. Ele é aquele que transforma minha vida, ele é o poder para me salvar. Por que eu vou ter vergonha de algo assim? Então, quando a gente tem essas vergonhas nesses momentos, a gente tem que entender, não, peraí, Jesus sofreu o que sofreu, não para que eu tivesse vergonha, mas que eu pudesse falar para outras pessoas, entender que eles precisam, certo? Outro problema que a gente tem, outras prioridades. A gente acaba colocando outras coisas na frente do nosso dia a dia em vez de evangelizar. Então a gente acaba tratando coisas pequenas, assim, do cotidiano, seja descanso mais importante do que evangelismo, o entretenimento mais importante que o evangelismo, às vezes o trabalho mais importante que o evangelismo, porque mais que eu trabalhe, eu entendo que o meu papel como cristão é primordial. Não estou dizendo para você largar o seu trabalho e gastar um tempo assim de ficar lá, vou para a sala do cafezinho porque eu quero ficar lá conversando com o pessoal para evangelizar o pessoal lá. Não é isso. Você vai estar sempre preparado para as oportunidades e criar as oportunidades para evangelizar, mas entendendo que, minha prioridade em certos momentos são trabalho, mas quando eu tenho oportunidade, eu preciso evangelizar. E a gente esquece de colocar o evangelismo como uma prioridade na nossa vida. A gente encara muito mais estudos, trabalho, tempo de lazer como prioridades muito altas, e a gente nunca coloca o evangelismo.
E evangelismo, gente, eu não estou dizendo só de sair na rua, tá? Ou de, às vezes, apresentar evangelismo, é um discipulado com alguém, sabe? De chegar com a pessoa, vamos caminhar junto, sabe? Vamos conversar sobre isso. Porque sempre tem alguém interessado. É impossível você conhecer alguém que não está ao seu redor que fala, não tem interesse nenhum de saber disso. Até aquela pessoa que às vezes fala pra você, não quer escutar, no fundo, ela quer algumas conversas, ela quer saber um pouco mais disso, para poder entender quem que é Jesus, porque as pessoas às vezes não sabem. Então, nesse processo, você precisa entender que você precisa caminhar com alguém, fazer um discipulado com ela, porque essa é a nossa ordenança aqui de comissão, de discipular outras pessoas, ensinar a elas. Então, nesse processo, eu preciso colocar isso na minha agenda, de prioridade. Não significa que toda semana você tem que discipular alguém, mas algum momento do seu mês, gasta um tempo para discipular alguém, seja seu filho, ou algum familiar seu, ou algum amigo próximo, ou alguém do trabalho que você possa ter oportunidade. Porque vira e mexe, você vai ter algumas oportunidades e você precisa estar atento a elas, tá? Não conheço incrédulos. Isso eu acho que a Tati vai até falar como... Eu pensei na Tati quando eu pensei isso aqui, porque você trabalha com o pastor. Aí você pensa, não conhece incrédulo, né? Tá sempre de pastor do lado. Mas você... Mas é uma desculpa, né? É uma desculpa que a gente tem, não dá pra... Aqui não tem problema, não bem, você precisa ouvir, nossa. Vai evangelizar pastor agora, né? Não, mas é uma desculpa que a gente tem. Às vezes não só evangelizar, Sim. é uma palavra de conforto. Sim, é. Porque... Não precisa descansar, precisa aqui. Não, é evangelizar isso. Você trazer paz para essa pessoa, falar o que realmente traz paz para essa pessoa. Então, por exemplo, eu conversei com meu irmão uma época e ele falou assim, João, às vezes é um trabalho muito difícil ser pastor, porque você acaba se envolvendo muito com um crente, sabe? Gente com os problemas do dia a dia, tem um problema de familiar, tem problema tal coisa, e aí sua agenda é consumida por essas pessoas e você acaba não tendo esse tempo de evangelizar. É óbvio que às vezes aparecem pessoas dos quais querem saber do evangelho e, bacana, só que o trabalho de você chegar no outro e evangelizar ele é tão importante quanto. Por quê? Ninguém tá lá assim, quero saber quem que é Jesus, me apresenta. Não, você tem que chegar nele e apresentar ele, porque ninguém quer ouvir isso. Ninguém vai querer escutar a palavra do evangelho, porque uma palavra do evangelho muito bem falada e clara, ela incomoda, porque ela traz para a pessoa a verdade da vida dela. E ela vai falar que você é pecador, que você merece o inferno e que você não tem nada no mundo que faça que te dê a alegria de verdade e te dê satisfação de verdade, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer alguma alegria de verdade, todo mundo quer uma satisfação, seja uma satisfação financeira, amorosa, de algumas amizades, ou seja o que for, de algum lazer na vida. Então a gente tem, por exemplo, hoje a ideia de eu estava vendo isso na internet, tem muito jovem hoje pensando na vida perfeita financeira, onde eles trabalham, guardam muito dinheiro, chega em 1 milhão de dinheiro lá na conta, e aí vive só de rendimento. Aí você pensa, vida boa. E eu tava fazendo as contas esses dias, né? Como é que será que é fazer um rendimento isso aí? Se você guarda 1 milhão, deixa lá, CDI, por mês, você ganha lá uns 8 mil reais por mês. Gente, é um salário muito bom, 8 mil reais por mês. Então, mas essa vida da pessoa é trabalho, ganhar dinheiro para poder viver as coisas que ela quer viver, de viajar, comprar casa, comprar as coisas. Só que a alegria de verdade ela não tem. Ela pode ter tudo financeiro, material, pode ter tudo, mas o que é de verdade, o que você precisa de verdade, a pessoa nunca tem. Então eu preciso ir nessa pessoa. Essa pessoa não vai atrás de Jesus. Na cabeça dela, as coisas do mundo são mais importantes. O dinheiro, família, amor são coisas mais importantes. E quando eu coloco Jesus nessa vida da pessoa, é quando ela vai entender, não, o que eu precisava não era isso, é Jesus.
Porque dinheiro vai acabar uma hora. Você vai viver em função de dinheiro. O amor vai acabar. E existe viver em função da outra pessoa e vira uma coisa muito complicada. Vou falar. Muitas vezes nesse caso que você falou, a pessoa acha que a alegria dela está chegando no milhão. Ela vai e fala, nossa, eu vou ficar feliz quando chegar no milhão. Sim. Porque essa mentalidade. Ela não está feliz no momento atual. Ela está com a esperança de ser feliz Exato. para chegar no milhão. Só que daí na hora que ela chega no milhão, Não é ela feliz. começa a olhar, ela está com 1 milhão ali. Quero 2 milhões agora. E às vezes nem tem os 2 milhões. Na hora o milhão Não satisfaz, Tipo, e agora? E ela se sente enganada. E É. isso daí pode levar ela para outras coisas para tentar encontrar em outro lugar que não. Utilizando o dinheiro que Sim. ela ganhou para encontrar em outro lugar. O natural também, às vezes, como você falou, a pessoa chega nisso, outras pessoas veem essa questão de que, pô, não tá me dando alegria, eles começam a olhar como uma ajuda ao próximo, uma alegria. Que é um pouco da ideia de ONG. Não é errado, são coisas legítimas. Por exemplo, ganhar o dinheiro não é errado, é coisa legítima. Só que às vezes a gente encara essas coisas como sendo a suficiência pra gente. Então a gente acha que ajudar o próximo, tirar a pobreza do mundo, vai me trazer alegria, vai me trazer satisfação. É coisa boa? É óbvio, a gente deve fazer sim, claro. Só que não é isso que vai satisfazer a sua vida. Não é o fato de você dar comida para essa pessoa que vai dar alegria para ela. É Cristo na vida dela. Agora, eu vou dar um parênteses aqui, porque às vezes a gente acha que, peraí, se essa pessoa precisa de Cristo, ela não precisa de comida. Não, a gente precisa dar comida para essa pessoa também. Mas eu preciso entender que o principal... Uma cesta básica, Então, você conhece Jesus? E não ajuda nada, né? Só fala de Jesus. Então, mas a gente tem que entender que nesses processos de evangelização, de trabalhos comunitários, eu preciso pensar principalmente em apresentar Jesus para as pessoas. Lógico, juntamente com esse trabalho. Obrigado, Everton. Tá? principalmente porque as pessoas, por nos conhecer como cristãos, elas vão pedir mais. Sim. Elas pedem muito, Pede. não só a palavra, mas assim, um alimento, roupa. Porque sabe que você é cristão, tipo, você precisa ajudar ela. Sim, você vai naturalmente você vai ajudar. E é importante que a gente tem. tem. Não conhece o credo, é porque aquelas pessoas que vivem na lógica dela, Sim. ficam na bolha dela, dentro da casa, não vai na igreja, não faz essas coisas. Entendeu? Aí, Não realmente, se você vai propõe a conhecer, conhecer. Porque a evangelização é isso, você se propor a tem ir que lá. sair, Você tem que ir lá, então. Se você não conhece na sua Ninguém tá te esperando. Você sabe. Existe uma palavra que você pode falar que eu achei interessante. É um processo. Uhum. A evangelização é um processo. É que nem você está plantando numa campo, né? Uhum. Você tem que regar, quer dizer, fazer os Arar, tudo mais. colocar semente. Isso vai acontecer. E quem vai dar o crescimento não é você. É, quem faz o A crescimento gente quer que cresça rápido. Mas é um A gente processo. Fala, né? Mas eu fico feliz quando as pessoas não me chamam ou não chamam eu chá para fazer as coisas. Porque é coisa que a gente sabe que não sabe que a gente não faz. E eu falei, nossa, Grace, porque eu quero ser isso. Realmente, eu não vou. Ah, vocês vão sair para ir no barzinho, vai beber. Não, nós não vamos. Nós não vamos. Porque é coisa realmente que não é da nossa. Na prática, né? Igreja, eu tava falando que realmente a gente tem que se alegrar com isso. Sim. E é bonito ver isso, porque eu fico imaginando assim, né? Tem pessoas no meu trabalho que, com certeza, totalmente certeza, nunca mesmo ia pisar os pés na igreja. Por conta da própria história dela, Sim. que é longe do Senhor, não quer nunca saber nada de crente, até mesmo circunstâncias que ela viveu de um jeito que ela se decepcionou tanto em igrejas, que os pais, os tios, as vós, influenciaram de uma maneira tão negativa que eu nunca mais caí com ninguém na igreja. E através do meu trabalho, assim, isso é simples. Você falar com Deus de forma. Não precisa usar palavras diretas, tipo assim, você pecador, você fez isso, não. Sim, é. Você pode de repente se me chamar. Compreendo, estou com sua situação, entendo. Posso orar com você sobre isso? Você permite? Não, beleza, tudo bem, obrigado. Como está essa família? Está bem? Não, está tendo dificuldades, assim, puxa vida, que pena. Deus te abençoe, Deus te guarda, entendeu? Palavras simples que às vezes você deixa de realizar, às vezes por conta que acaba de falar, da vergonha, do medo, não querer enfrentar aquilo que é realmente o seu coração. Então, é o convite que eu vejo na hora que ele está
falando, o João está falando, justamente de você ter coragem de falar, não de falar dos outros, de você mesmo, que você vive, viu? Aquilo que Deus tem feito de maravilha, isso é mais bonito, é mais legal. E, gente, não existe melhor oportunidade de falar de Deus do que do convívio pessoal do seu trabalho, onde você está. Não existe escola, colégio. Está, hoje tem dança aqui, ó. Onde está tira? Mano, você não conhece crédito? Não, e às vezes falta aquela, sabe, entender a oportunidade que passa na sua vida. Por exemplo, uma época, eu disciplei o Oliver, né? E ele nem era cristão, ele vinha na igreja, mas ele entendia que não era cristão na época, né? E aí a gente discipulou, tudo mais, converteu, pô, bacana. E aí foi legal que ele foi trazendo os amigos dele pra cá, né? Da escola dele. Nesse processo, um dos amigos dele que veio foi o Amir. E aí o Amir foi assim, a gente conversou muito, os dois é grudado, né? Os dois parece que é casado, né? Aí, sabe, essas amizades dele, que você vê um com o outro vem, se encontra com ele no shopping, ele tá junto lá. Então você percebe alguém que é amigo dele e você evangelizou ele, pô, vai você também falar pra esse cara. Ele não é de igreja, ele odiava a igreja e hoje o cara tá envolvido na igreja e ama a igreja, sabe? Então é um processo que você tem que olhar pra pessoa e falar assim, ó, uma oportunidade ali, vou falar com essa pessoa. Então, nesse não conhecer incrédulos é uma mentira muito falsa, porque você conhece pessoas do seu dia a dia que não são crentes e você deixa passar. Às vezes você ignora até. Só pra contar uma questão, porque o André falou de que às vezes a gente olha a pessoa e a gente acha que, nossa, não vou falar de Deus pra aquela pessoa, porque é impossível que aquela pessoa vai se converta, né? Se converter, alguma coisa assim. E eu era uma dessas pessoas. Ele falou muito de trabalho, né? Eu fui evangelizado assim no trabalho, né? Foi no ambiente de trabalho. Porque quando eu era ateu, né? Obrigado. Eu tenho contado, né? Eu era ateu, não acreditava em Deus, eu era cachaceiro, sabe? Bebia, assim, e eu era. Cada 10 palavras que eu falava, o nome era palavrão, sabe? Era nossa, eu não consigo imaginar isso. Não, eu era bem assim de sair na rua e não conseguia chegar em casa, sabe? Sério? Na rua, as paradas assim. E eu era aquele tipo de pessoa assim, só que eu era. O pessoal gostava, eu era simpático, assim, conversava, só que era pessoa que ninguém achava que ia se converter de jeito nenhum, sabe? Era impossível. E a Thaís trabalhava comigo, né? E aí, assim, uma vez ou outra a gente já tinha conversado, né? Ela era aquela pessoa que todo mundo sabia que era crente, né? Assembleia de Deus, né? De estágio, e assim, aí uma vez ou outra a gente já até tinha conversado, né? Ela já tinha falado alguma coisa de Deus, mas assim, nem de jeito nenhum, né? Que eu me convertei e tal. Só que você vê que ela sempre aproveitava as oportunidades, assim, ela me deu uma Bíblia, né? A primeira Bíblia que eu tive foi ela que me deu, ficou aberta no Salmo 91, assim, na estante da minha casa há alguns anos, né? Porque minha mãe abria, né? Sim, deixava lá. Não tava nem, sabe, tava nem aí. Isso né? é eu, né? Exatamente. Aí quando assim, eu me converti, o processo de conversão começou porque um dia eu trabalhava junto, eu falei pra ela, eu assistia filme, né? Todo domingo à tarde eu assistia um filme. Eu falei, me diga um filme pra eu assistir e tal. Ela indicou um filme cristão pra eu assistir. E aí, sabe, assistindo aquele filme ali que, naquela noite que, sabe, que... Sim. Não, mas não da noite não, né? Não. Sabe, então assim, ela sempre aproveitando a oportunidade do outro, embora achasse que era impossível se converter, mas naquele dia, sabe, naquele filme ali que foi naquela semana que eu me converti mesmo. Assisti o filme, no outro dia eu queria ir pra igreja, sabe, não sabia porquê, nada, mas queria ir pra igreja, começou ali, sabe, foi a oportunidade. Dessas pessoas que a gente acha que não, de jeito nenhum, sabe. Mas é engraçado que essas pessoas que a gente acha de jeito nenhum, geralmente são essas pessoas que mais precisam e se convertem, tem uma né? outra questão também que tem a ver com isso. Na época a gente era, depois, né, a gente era líder de jovens lá na igreja em Barrinha, e aí estava chegando no congresso, né, a gente fez alguns propósitos assim, né, e aí durante uma semana um dos propósitos era que todos os jovens, para todos os lugares que eles fossem, eles iriam levar a Bíblia, ia estar com a Bíblia no braço à mostra, né, então uma semana a gente fez jejum, outra semana fez não sei o quê, naquela semana era para qualquer lugar que o jovem estivesse, eles tinham que estar com a Bíblia, né, à mostra, né, e aí uma menina contando, né, durante aquela semana, tinha uma menina que ia com ela no ônibus da faculdade, que
fala que nunca ia se converter. Naquela semana a menina viu ela com a Bíblia e foi conversar com ela por causa daquilo, a menina se converteu. Sério? Nossa, naquela semana. Então, sabe, a gente precisa estar disposto, ser intencional e aproveitar as oportunidades. É uma coisa simples, né? Como uma Bíblia do lado. Ela né? só estava com a Bíblia mostra, só isso. Mas aquilo fez com que a menina fosse conversar com ela. Mas uma coisa que eu tenho que lembrar, gente. A gente tá. É legal, bacana e tal, podia fazer algo seu. Mas a gente é um privilégio seu. Um privilégio. Porque eu tenho lido livros que Deus tem feito no mundo, lá fora. Deus tem usado muito sonho. Pessoas como ele, né? Que ninguém conhece Jesus, não sabe, nunca vai ter. Aí sonha com um homem de branco que falou com ele sobre vá para a igreja. Aí que incomodando aquilo ali, ele termina indo para a igreja porque Deus mandou ele para a igreja lá e se converte. Mas, assim, Deus ama cada um. Independente do que ele vai fazer. O fato de você estar evangelizando, falar, é um privilégio que você está tendo de ser usado por Deus ali. Sim. Não é que você seja essencial. Claro, é bom. Isso é importante, bacana, né? é útil, bacana. Mas Deus ama tanto aquela pessoa que Deus quer salvar, que Ele quer que Ele se mostre diante dele, que Ele cria os artifícios que for, entendeu? Para fazer. E esse entendimento de que você está sendo usado como um privilégio é importante de lembrar, sabe? Porque é um privilégio que você está tendo de ser usado. Entendeu? Saber que você foi usado para a salvação dessa pessoa que acabou de falar, do amigo, do homem. Isso é bacana, isso é bonito. Entendeu? E esse privilégio de poder saber disso, depois saber disso, né, é um privilégio que a gente vai levar a vida toda. E tem pessoas, eu vejo senhoras na igreja, aqui na igreja mesmo, que estão há 20 anos, 30 anos, orando para conversar no marido, sabe? E eles não se convertem. Quando elas morrem, é que vão procurar, poxa, minha esposa fazia isso. Como é que é isso, entendeu? Depois que elas já foram do Senhor, sabe? E isso é triste, ver isso, sabe? Puxa, se eu tivesse tido mais tempo com minha esposa aqui na igreja, a minha vida seria bem diferente, sabe? A gente tem testemunho de gente na igreja que passa isso, né? É questão, né? Ver que perdeu aquela oportunidade. Então, se a gente encarar isso como um privilégio, como alegria, sabe? Você vê aquilo como satisfação, entendeu? Muda de figura. É porque a gente pensa algo muito trabalhoso, árduo e sofredor evangelizar, né? Porque é um privilégio nosso de poder evangelizar. O próximo, então. Não me sinto preparado, tá? Esse aqui eu vou dar duas explicações, tá? Eu vejo assim. Tem um processo nesse não me sinto preparado, tá? Hoje em dia, a sociedade, pelo menos que eu vejo nos alunos e outras pessoas que conversam na faculdade, eu conversava, né? Nesse não me sinto preparado, tem um problema muito sério antes dela, que é o seguinte. Umas semanas atrás, lá na escola, eu tive um problema numa sala. E aí, tive que jogar o aluno pra fora, mandei pra coordenadora, né? Aí a coordenadora foi lá, foi tentar saber o que está acontecendo, mas aí explicou e ela ficou até um pouco fora antes de entrar na sala, escutando, vendo que os meninos não estavam prestando atenção e tudo mais. Ela então falou assim, João, tô vendo que tu não tá prestando atenção em nada, vi que você mandou um lá pra fora, você pode fazer a prova mais difícil, viu? Porque eles estão conversando porque entendem a matéria. Aí eu falei, tá bom, vou fazer mais difícil. E eu fiz a prova mais difícil. Só que, e eles ficaram bravos e tudo mais, né? Só que o que aconteceu? Quando eu falei que ia fazer a prova mais difícil, uma coisa que eu fiz foi não fazer nenhuma alternativa na prova. Tipo assim, tava tudo fácil, só não tinha alternativa. E aí o que aconteceu? Eu pensei, vou fazer um exercício muito difícil mesmo, varia 2 pontos dos 10. Um ponto ali vai ser de um exercício mais bem trabalhados, assim, um pouco mais dificultando. Mas beleza, dá pra tirar 7. Por quê? Todos os outros exercícios eu fiz na lousa, explicando seja de tarefa e corrigindo na sala, ou idênticos, assim, parecidos com aqueles que a gente fez na sala, mudando um número aqui ou outro, sabe? Ou só trocando de lugar uma letra ali, porque é X, incógnita, né? E às vezes dá um nó na cabeça deles. E aí, foi interessante ver que os alunos, assim, que ficavam perguntando, o que é pra fazer aqui, professor?
Falei assim, gente, é para encontrar o valor aqui, fazer o sistema de equação, que nem a gente fez na sala várias vezes. Aí ele falou, tá, beleza. E aí, assim, teve uns 4, assim, tirou menos que 3, uns 4 alunos. E de 9, tá? Não é muito aluno, de 9. E os outros foram muito bem. Um tirou 9,5, o outro tirou 8,5. E aquele aluno que tinha mais dificuldade, estava mais apavorado, que sempre ia nos plantões, de gerar dúvida, ele tirou 7, assim. Ele estava morrendo de medo, não conseguia nada, sabe? Só que eu percebi o seguinte, parece que hoje em dia, nesse não me sinto preparado, o pessoal quer que a gente pegue na mão da pessoa e leve essa pessoa. E aí, você pega na mão ela, fala o que é pra fazer, e a pessoa não tem nenhum esforço de saber o que é pra fazer, sabe? De tentar, assim, sabe? Parar de ser preguiçoso mesmo, sabe? De se esforçar mesmo, porque eu não sei o que aconteceu nesse processo. As pessoas ficaram muito preguiçosas e pouco proativas. Elas são muito mais reativas do que você fala para fazer, a pessoa vai lá e faz. Só que aí, quando você explica para essa pessoa ainda tem a audácia de falar, eu fiz tudo sozinha. Sendo que na verdade tem uma pessoa te ajudando. Então é muito daquela pessoa que não faz nada sem um pai falar o que quer fazer. A pessoa não se esforça em olhar um exercício e tentar entender o que é para fazer. Porque assim, foi engraçado que nesse dia a pergunta era clara lá. Professor, o que é para fazer? Lê o texto aqui, ó. Pega o ponto, põe no gráfico. Aí a pessoa, tá, entendi. Tipo, eu só li o texto, assim, sabe? A pessoa falta às vezes aquela proatividade de fazer. E essa pessoa acha que não tem preparo. Porque ela não se propõe a agir, ela fica mais na reação e não faz nada. E aí, nesse processo de não se sentir preparado e às vezes pegar na mão, você tem que entender que você tem que agir também por conta própria. Deus te deu capacidades para que você possa agir, não para você ficar esperando os outros. Tanto que na faculdade foi uma das coisas que eu vi que foi mais diferente. Porque nenhum professor da faculdade pega na mão de vocês e te ajuda. O professor tá nem aí pra você. Você não tá nem aí pra você. Se você quer aprender, vai lá você mesmo, estuda e se vira. E aí, nesse processo, que aí eu acho que vem um não me sinto preparado de verdade. Que é quando a pessoa estuda, se prepara e ela ainda acha que não é preparada para isso. Que aí entra no texto. Vamos lá, 2 Coríntios 3:5. 2 Coríntios 3:5. Vou ler aqui. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. Então, nessa questão de não se sentir preparado, a gente tem que ter muito claro que é Deus quem nos dá as habilidades, é Deus quem nos ajuda a fazer as coisas. Agora, em 1 João 2:27. Quanto a vós outros, ao santo que recebestes, permanece em vós, e não teis necessidade de que alguém vos ensine. Mas como somos nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Isso. Então a unção de Deus, o Espírito Santo é que nos ensina e nos ajuda na hora de falar. Não tem preparação perfeita para o nosso dia a dia. Experimenta falar para Paulo assim, Paulo, vai lá estudar como é que é os macedônicos, depois você fala o evangelho para eles. Não tem essa questão, não dá tempo para isso. Essa pessoa precisa de Cristo, pode ser que essa pessoa morra amanhã. E aí você vai ficar gastando tempo estudando, se preparando, sem nunca falar nada? Não, gente, o Espírito Santo vai ajudar a gente. E às vezes, naquelas palavras mais simples que você usa, naquele coisa mais boba que você pensa, falei uma coisa ali, mas nem acho que vai ser muito importante. Faz diferença na vida dessa pessoa. Para ela é importante, porque às vezes toca num ponto que para ela precisava ser tocado. Às vezes você vai lá e pensa, por que Deus existe? E para aquela pessoa, às vezes ela pensou naquela questão, naquela semana, sabe? Se Deus existe ou não. Então, Deus vai te usando no seu dia a dia, Ele te ensina e Ele te guia nesse momento. Sim, você precisa se preparar, obviamente, mas não é aquele preparo onde a gente está 100% de certeza que vai dar certo. Porque quando a gente fala de evangelização, a gente tem que ter bem claro de que é um papel muito mais do Espírito Santo, e a gente é só um instrumento nas mãos do Redentor do que a pessoa que vai trazer a salvação para ela. Quem traz a salvação é Jesus, eu só estou proclamando o Evangelho.
O Thiago passou por uma experiência muito legal esses dias. Eu fui pra casa da irmã dele, falei, vou lá pra minha irmã, ela precisa de liberdade, ela precisa. Sabe, eu queria conversar com ela sobre pregar o evangelho, sobre o que ela tá fazendo, porque eles conhecem, assim, Sim. né? Já foi cristão. E aí ele chegou lá e falou assim, e o marido dela tava lá também, ela não queria conversar com ele. E aí ela chegou, aí ela falou, tá bom, não vou falar nada. Aí ele começou a falar sobre ele, sobre o que ele estava fazendo na vida dele, que ele parou de fazer um monte de coisa, tal. Aí chegou a cunhada dele, a irmã, né, a cunhada dela. Também, reiki, paz e amor, não sei nada. E aí, do nada, ela chegou, ela não ia lá, ela só falava, eu sei, pegar uma chave, ela pode. O Thiago tava lá, ai, bom dia, todo mundo. Thiago, não tá certo, não sei. E eu chorar. Sério? Minha vida tá assim, tá sério. Minha vida tá assim, tá assado. Aí o Thiago falou, gente, o que eu faço? Não sei o que eu faço. Aí começou a falar, ó, Deus, nossa, Deus pode tirar você, tá? Eu posso fazer uma coisa com você? Não, pai, porque assim, ele não tem amizade, não conversou com ela. Porque ela é meio metida, vegetariana, então não come nada, não faz nada. Todo mundo que come carne é sabe? A gente tudo é ruim. Contra uma morte ela é bem assim. E do nada, eu falei, você tá vendo como foi bom? Nossa, ele agradeceu tanto a Deus. Porque eu nem entro direito, ele gosta de fazer. Sim. De ir na sua velha, ele gosta. Bacana. Gosta. Até que conversou com o Washington, que queria agora começar a andar com o Washington. Isso, vai lá, tá certo. Você gosta. E aí ele falou, tá vendo como Deus é? Como se você é cidade, tipo assim, ó, eu tô aqui, pai, eu quero. Me usa, né? Então a gente fica nesse muito preparado. Mas tem uma coisa que a gente tem que lembrar, sabe? Quem vence do pecado justo é o Espírito Santo. Sim. Não é a gente, não é eu, não é o João, não é ninguém. Não sou eu que convenço a pessoa que ela é pecadora. Quem convence o pecado do juízo é o Espírito Santo agindo em mim, entendeu? Você, como ele falou, ele lembrou, claro, você é apenas um instrumento. Você tem que ter coragem de, pelo menos, deixar ser usado. Como o Thiago tem vontade de fazer isso, de estar junto lá e falar, essa oportunidade são de ouro. Sim. Entendeu? Se você não agarra isso com luz e brilhos, você está perdendo e ser usado. Você que foi o que eu falei pro Thiago, às vezes Deus está te usando e às vezes usando você para que a Camila, que é a irmã dele, possa ver que isso era um papel que ela poderia fazer, porque ela conhece um pouco da palavra. Para ajudar as pessoas que estão ao redor dela, que é o marido, assim, o namorado dela, que mora junto, o marido, tá? A cunhada, que todo mundo, sabe, fora de si, não conhece a Cristo. Não é, e é engraçado que a gente olha para umas pessoas dessa, né? Mas eu tenho essa impressão, eu tenho esse sentimento, né? De que eu falo assim, nossa, sabe, eu queria ter essas oportunidades também, porque parece que falta assim pra gente, sabe? Quem quer não tem e quem não. Sabe? Mas eu acho que ele precisava disso mesmo, pra poder cair em si que ele tá fazendo falta, sabe? Sim. É isso, vamos lá, próximo. Qual desculpa você mais usa para não evangelizar? Essa vocês pensam aí. Olha lá. O que é evangelização, tá? Vamos lá. Evangelização é ensino do evangelho, tá? Bem claro e sucinto, tá? Então o ensino, uma comunicação do evangelho bem clara, com palavras e o exemplo da sua vida. Você não pode somente falar, você tem que dar esse exemplo no seu dia a dia, mas ao contrário também é verdade. Você não pode só usar exemplo sem falar. Os dois caminham lado a lado. Você tem que estar sempre proclamando o evangelho, falando da importância da sua vida. E como meu pai falou no começo, é algo natural da sua vida. Se você ama muito a Deus, você fala disso. Então o livro está na biblioteca, que é Você é Aquilo que Você Ama. É um livro muito bom, porque é natural da gente. Se você gosta de uma coisa ou ama aquela coisa, você fala muito dessa coisa. Se você ama a sua família, você vai falar muito da sua família no seu dia a dia. Se você ama muito futebol, você vai falar de futebol no seu dia a dia. Mas se você ama muito a Deus, vai ser natural para você falar de Deus e de como é importante na sua vida, como isso muda a sua vida e como encaixa em tudo. Porque Deus encaixa em todos os lados da sua vida, não tem nada que não encaixe Ele, tá? No livro, vou dar uma adenda aqui. No livro ele fala assim: evangelização é um ensino do evangelho com o objetivo de persuadir, tá? Eu tirei essa parte, tá, de objetivo de persuadir, não porque eu acho que ele seja totalmente errado, mas que se eu penso nesse objetivo de persuadir, eu tiro um pouco do trabalho do Espírito Santo, tá? Eu tenho uma opinião mais de que o objetivo nosso na evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de glorificar a Deus. Meio amplo, aberto, assim, fala glorificar a Deus,
mas no sentido de exaltar a Deus, falar quem que Ele é, de falar a verdade para o mundo, e a persuasão, conversão dessa pessoa, convencimento, é algo que o Espírito Santo vai fazer. Então, fica muito mais claro para mim entender que o meu objetivo é o falar, é glorificar Deus. Fala. Quando você coloca essa questão da persuasão muito evidente, parece que o trabalho do evangelismo, na verdade, seria você conseguir fazer a pessoa se converter. Exatamente. Não só falar que já é, e você fica incansavelmente mais buscando a pessoa dizendo sim. Usa métodos, né? E aí acaba virando. Você acaba esquecendo do que é o evangelho. Sim. Você só quer ouvir a pessoa dizendo sim e falar que ela aceita a Cristo. E aí você usa modas tipo assim, você não quer ir pro inferno, né? Então aceita Jesus, você não ir pro inferno. Aí a pessoa vai falar, óbvio que sim, né? Então E aí você acaba ficando chato também. Sim. Vai ficar chato, porque você fica cercando a pessoa e só vai deixar ela sair no momento que ela aceitar. Exatamente. Às vezes ela só vai falar um sim pra ela se largar de você. Se largar de você, não, tem muito isso mesmo. Então, a gente tem que entender muito claro que o nosso objetivo na evangelização é principalmente glorificar Deus, de falar de Deus, de mostrar a glória de Deus que fez a nossa vida, de falar, ó, Deus é importante na minha vida, Ele me mudou, sabe? Nessas suas atitudes, de proclamar, de falar de quanto é importante na sua vida e do amor dEle, você está glorificando a Deus, você está exaltando o nome dEle e falando, Deus é mais importante na minha vida do que eu mesmo. Então, nesse de evangelização é o que é importante. E é o que às vezes até incomoda mais a pessoa. Ver que na verdade o importante na vida da pessoa não é ela mesma, mas é Deus, em primeiro lugar. E aí essa persuasão, convencimento, é trabalho do Espírito Santo, e aí eu consigo descansar. Porque eu vejo que foi um objetivo concluído. E não que foi falho, ninguém se converteu. Sabe? Porque a gente tem muita impressão, ninguém disse sim, então não foi bom. Na verdade foi bom, se você falou o evangelho, tá tudo certo. Se falou o evangelho certo, glorificando a Deus, falando quem Deus é, tá ótimo. E o evangelho, né, mensagem completa, o Everton já deu a aula, criação, queda, redenção, e tem consumação, que eu esqueci de colocar aqui, mas que vamos lá, 1 Coríntios 4:2. Vamos lá. Fala. Pode falar. Desculpa, eu não vi. Obrigado. Não, imagina. Eu acho muito importante isso, até porque uma analogia que eu acho muito legal, sempre a gente ilustrar esse nosso trabalho de evangelistas, é aquela lado do advogado da testemunha. Muitas vezes a gente se comporta como advogados da fé, né? Tentando convencer, tentando dar toda essa argumentação, essa retórica, para fazer com que a pessoa se convença de que a Bíblia é a verdade, que Jesus salva, que Deus é o único Deus, o único Senhor, e que ela precisa disso para ir para o céu. Na verdade, nosso papel é muito mais como testemunhas, né? A gente está aqui para quê? Para contar. Até o nosso corpo no Evangelho realmente, né? Pensando no Evangelho como aquilo que ele significa, que é uma boa notícia. Sim. E tem que contar. Por isso que é muito importante também, né, ter essa consciência, né, ter esse bom domínio, esse bom manejo da mensagem, da verdade, para que a gente saiba o que contar. Sim. Ser um testemunho verdadeiro, e o que passa disso, o julgamento vai ser feito, essa testemunha, e está fora da nossa alçada, né? Que é o Espírito Santo que trabalha no coração de cada um. Eu entendi o que você falou, tá? Mas só uma correção assim, de que Deus ele é realmente o único Deus, e a gente tem que estar pronto a fazer, como pode dizer, preparado sempre a defender nossa razão de esperança, né? Sim. Então nisso a gente tem que, sim, óbvio, trabalhar como a gente vai falar, porque tem gente que a gente consegue falar de um jeito e tem gente que tem que falar de outro jeito. Então trabalhar nessas coisas não tem problema, mas é que nem o João falou, a gente não precisa ficar preso do tipo, a gente não é um advogado que vai fazer a salvação, mas agora o uso de palavras, de falar, não, Deus é o único Deus verdadeiro, é Ele quem é a nossa razão de esperança, Ele é a única salvação da sua vida, a gente tem que proclamar essas coisas. Mas eu entendi isso. Não foi muito bom ter feito esse cumprimento, até porque eu também tenho desmerecido o trabalho da apologética. Sim, Isso então. é muito importante, isso é verdade essencial. Isso. Eu acho que isso entra, sabe, justamente nesse versículo de 3:15, na medida em que, enquanto a gente testemunha, lógico que surgem dúvidas, né? Sim, óbvio, né? E isso e aquilo. Normal. A gente tem que realmente ter esse preparo para dar essa resposta adequada com mansidão. Tem uma tensão aí quando a gente fala de evangelização, que é aquele negócio, né? Eu preciso falar, eu preciso me capacitar da melhor forma possível para poder explicar de forma mais clara, mas ao mesmo tempo eu preciso saber que
que a obra quem faz é o Espírito Santo. Eu posso ter os melhores argumentos do mundo, ser o mais meios. persuasivo possível, né? Mas se o Espírito Santo não agir ali, Não a adianta, salvação não vai acontecer. Pode ser o que for. não vai- Outro exemplo que aconteceu comigo, né, dessa questão da ajuda do Espírito Santo, que assim, na época que eu era ateu ainda, eu lembro assim, de um dia muito claramente eu estava lá assistindo televisão, e aí eu era ateu, né, não acreditava de jeito nenhum em Deus, e eu falei, eu quis desafiar esse Deus que diziam que existia, né, eu falei, Deus, se eu estiver errado, se o Senhor existe, né, pensei, né, me dá um sinal aqui agora. Fechei o olho e falei, Deus, se o Senhor existe mesmo aí, se eu estou errado, me dá um sinal aqui agora. E alguém vai falar com você? Não. Nada. Nem, eu era ateu, eu tinha certeza que estava certo. Eu quis desafiar Deus. Eu falei, se o Senhor existe, o Senhor Eu lembro dá um disso, sinal. aí. Aí na hora assim, eu tava assistindo televisão, né? Aí na hora eu abri o olho, aí apareceu, eu acho que era algum comercial que tava passando, sei lá. Aí eu sei que apareceu no comercial da televisão, na hora que eu abri o olho, a imagem era o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, lá de verdade. E apareceu a imagem, a palavra no meio da televisão assim, acredite. Verdade. Tá muito doido, tá ligado? Fechei o olho, falei, né, fiz o desafio, a hora que eu abri o olho, essa era a imagem, o Cristo Redentor na televisão e a palavra no meio, acredite. Aí na hora eu pensei assim, nossa, olha que coincidência. Coincidência, né? Bem na hora que eu pensei aconteceu isso, olha só. Você vê assim, como que o coração do incrédulo, ele é duro, porque assim, eu entendo que foi um sinal, sabe, de verdade de Deus, Deus respondeu aquela minha oração ali, mas eu simplesmente ignorei, não acreditei, porque o Espírito Santo não agiu ali no meu coração naquele momento para me convencer. E esse sinal é melhor do que qualquer palavra que alguém pudesse ter me dito, entendeu? Mas simplesmente não era aquela hora que o Espírito Santo A gente tem que ter muito claro na minha nossa conversão mente. aconteceu muitos anos depois por causa de um Mas filme você lembrou que... depois, viu? Depois lembrou, não. A gente tem que ter cuidado também, gente, como estava sobre o assunto, eu me lembrei aqui. A gente encara isso como algo muito filosófico. O cristianismo não se compõe de filosofia, e a filosofia pode estar entrelaçada nas nossas crenças e temos que proclamar a filosofia do Senhor para as pessoas. Mas não somos convidados a sermos argumentistas filosóficos para convencer a pessoa sobre isso e aquilo. A apologética nos ajuda a entendermos a defesa da fé. Entendermos prontos a o que fala dos o momento, fora do mas momento. o evangelismo que nós estamos tratando agora, né, não é um argumento filosófico. Às vezes a gente vive num mundo em que a filosofia é propagada, assim, nos convida a falar sobre o assunto, né? E convencer as pessoas sobre o assunto. Mas quem convence sempre tem que nunca esquecer disso. Convence que o pecado e o juízo não somos nós. É o Espírito Santo. Então a obra não é minha, é do Senhor. Entendeu? Ele é o Senhor da obra. Entendeu? Ele que é o maior de todos os operadores da coisa. Uma vez Deus age de forma clara e a gente esquece disso. Sabe? Seria argumentar o Evangelho não como se fosse mais uma das ideologias, mais uma filosofia. Seria utilizar a argumentação como se utiliza Qualquer coisa da mas vida. partir da premissa de argumentar como o Evangelho é uma verdade. Sim. Você começa argumentando o Evangelho como se fosse uma verdade incontestável. Porque se você argumenta como se fosse uma ideologia, você vai cair numa redundância, você vai cair numa coisa. Quando você parte de uma verdade incontestável, você consegue passar o Evangelho puro. Sim. Porque aí você não precisa argumentar porque o Evangelho está certo, tentar buscar muita coisa. Você simplesmente parte de uma coisa simples e argumenta de forma simples, porque o próprio Evangelho é simples. Ele é uma verdade incontestável. Isso, a gente vai até. A gente leva mais leve isso. Porque a gente não precisa de métodos. Não parece que é uma ideologia, assim, tipo, vai chegar a falar com o Evangelho, a pessoa é mais uma filosofia que existe. A pessoa vai ver que é um negócio diferente, porque você fala de uma forma diferente e a convicção que você traz para ela e a certeza que você traz é um negócio que a pessoa pode até olhar meio esquisito, tipo assim, ela fala como se fosse uma verdade incontestável, não como uma coisa que ela acha ser mais certa ou que simplesmente é mais agradável para ela, mas fala como se fosse uma verdade incontestável, tendo suas coisas ruins, é uma coisa. Sim, e isso faz toda a diferença. Eu lembro até uma vez do Elder falando sobre esse assunto, né? De que ele disse que
tava aquela ideologia de gênero, né? Bem latente na época. Aí ele falou assim que ficou bravo, porque tinha uma igreja falando assim, eu creio na ideologia de Gênesis. Aí ele falou, nossa, velho, não tem coisa pior que falar isso. Porque é como se fosse uma ideologia agora a Bíblia, né? Mas na verdade é verdade, que nem o Salmo falou. Não, isso é uma verdade da nossa vida. E isso é a verdade, não é nem na nossa vida, isso é a verdade. Toda a Bíblia é a história da humanidade e ponto. Se as pessoas não estão acreditando, outra história. Mas essa é a verdade. Então a gente tem que ter muita convicção nisso, muito certo disso, e usar de maneiras diferentes. Talvez para umas pessoas eu preciso ser mais claro e mais sucinto na fala. Por exemplo, chega um pessoal de João Rossi, não vai falar palavras retóricas, difíceis, você fala de maneira mais simples. A gente precisa ter esse tato de entender o público que a gente está falando, de como eu vou falar e de usar palavras de convencimento, assim, de habilidades de Deus, de inteligência, para que você esteja atento a isso. Então é que nem o exemplo de Paulo, quando ele vai nos gregos lá e usa um Deus desconhecido e fala, tá vendo esse Deus desconhecido? Eu conheço. Então você tá atento, mas evangelizando de maneira mais simples possível, de modo a não pensar no método, mas nas oportunidades que você tem de proclamar o evangelho. Isso fica mais claro e mais fácil, e você fica mais leve de quando você falar, você entende que, peraí, eu fiz meu trabalho de proclamar. Eu tive essa oportunidade, vou usar essa oportunidade. E quem vai convencer é o Espírito Santo. E aí, as implicações da vida da nossa igreja é que na grande comissão foi dada a igreja. A gente só é isso porque Jesus nos salvou. E essa evangelização é em prol de que a gente possa juntos crescer e sermos igrejas. Então cada membro tem sua parte, mas vamos lembrar que a gente não faz tudo sozinho. Pode ser que uma pessoa comece regando, arando, né? Outra vai lá e planta semente, outra vai lá jogar água. Só que o crescimento vem de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer. Mas nesse processo muita gente passa. E às vezes somente aquela pessoa, sabe, que fala no final que vai lembrar, né? Tipo, você crê? Aí a pessoa fala assim, crê. Essa pessoa só vai lembrar dessa pessoa na frente. Mas nesse processo da pessoa, às vezes teve muito mais gente. E não tem importância a pessoa não lembrar. O que importa é que você fez parte desse processo e isso agrada a Deus, foi importante na sua vida. A gente não precisa ficar preso a essas coisas de a pessoa me vê ou não. Deus vê o seu trabalho, o seu processo, e isso já é de grande importância. Então a igreja local é o plano de evangelização de Deus, é o programa evangelístico de Deus. A gente tem que lembrar que igreja não é só o lugar de estarmos juntos unidos. Igreja é o lugar de evangelismo também. É onde a gente traz as pessoas para cá, onde a gente tem a oportunidade de ver gente vindo para cá porque precisa de alguma ajuda, seja de, por exemplo, comida ou até mesmo ajuda emocional, assim, a pessoa tá perdida. Eu lembro que teve um jovem, uma época, que veio para cá, para Ribeirão, e não conhecia ninguém, sabe? Veio trabalhar, né? Aí ele pensou, o que eu vou fazer para conhecer gente? Vou para uma igreja, fazer amizade lá. Então às vezes o pessoal vê coisas como igreja e quer estar junto, porque sabe que são pessoas do bem, e a gente tem essa oportunidade de evangelizar essas pessoas quando vem e visita a gente. Seja também, às vezes, acho que é bem comum hoje em dia, né? De pai que quer ensinar coisa pro filho, vou levar pra igreja pro meu filho crescer bem, feliz, né? E aí a gente tem a oportunidade de evangelizar a pessoa e também os pais que precisam. E como a igreja evangeliza? Na pregação da palavra, nas músicas, no filme. No filme é outra história, mas na igreja. Nas orações nossas no dia a dia, a gente orando uns pelos outros e até mesmo falando assim, a gente está orando por você. Para ver se para o incrédulo isso é uma demonstração de amor muito grande para ele, né? E na unidade no amor. E isso aqui eu gosto de falar porque quando a gente é unido, a gente mostra a nossa unidade como irmãos, a gente está demonstrando um exemplo muito grande para eles de como isso aqui não é um grupo, não é uma seita, isso aqui é uma família em Cristo, onde a gente erra, a gente tem dificuldades, mas a gente trata uns com os outros, busca sempre estar querendo ser igual a Cristo. O ego é jogado para fora, a gente está sempre buscando mais e mais amar a Deus. E quando a igreja não mostra isso, já acaba com todo o testemunho dele. Eu lembro do Sandro, que ele falou assim, que a maior dificuldade dele no campo evangelístico lá na Inglaterra são as igrejas evangélicas lá. Ele falou que tem uma igreja lá que é uma mulher que é pastora
e aí ela fica fumando antes de começar a igreja. Aí ele disse que o pior é isso, porque vem gente que tipo, e é do lado assim, sabe? Aí ele disse que passa, né, a pessoa olha e fala assim, você é cristão, aí olha pra aquela igreja, vai fazendo, por que eu vou entrar numa igreja, né? Ele não falou nada. Não, já conversou já. Só que o problema é que o testemunho que dá para as outras pessoas em volta atrapalha muito. Então nesse processo a gente tem que ter esse cuidado também, não somente da nossa importante unidade de amor, mas também do testemunho que a gente está dando. É óbvio que não tem problema assim, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente fica com muito medo de privar a gente de, sei lá, se envolver em ministérios e coisas de igreja, porque às vezes, sei lá, deu algum problema e tem gente que, sim, sabe, bate de frente e é normal, porque a gente é pecador. Mas não é nesse caso. Eu falo assim, o problema é quando a igreja não trata isso, quando ela não quer a unidade. A gente tem gente brigada e tudo mais. Porque vai ser natural da gente, como pecador, ter problemas com pessoas. Porque é gente, pessoa a pessoa. Vai ter alguma hora que, se você se envolve bem em igrejas, em ministérios, vai ter uma hora que você vai bater de frente com alguém, com uma cabeça assim, e você vai ter que aprender a lidar e tratar os seus pecados, porque são essas oportunidades que você tem para crescer também. E essa pessoa de fora que vem, se converte, ele tem a oportunidade de ver essas questões que são pessoas normais, a gente não é um anjo que não peca, mas que a gente também busca tratar, exortar e crescer junto, assim como a gente quer que essa pessoa cresça junto e busque estar junto com a gente, certo? E conclusão, que já está dando a hora já, volta a 7 minutos para começar o culto. Evangelização é um assunto sério. A glória de Deus e o destino eterno dos homens estão na balança. Evangelização não é uma questão irrelevante. É responsabilidade de todo cristão, é a marca de uma igreja saudável. Então, é nossa responsabilidade, é nosso dever e é nossa alegria também de privilégio de poder fazer isso, né? É a glória de Deus que está em questão e o destino eterno da pessoa. Não é uma coisa simples de é só Cristo que falta na vida dela. Não, falta tudo, tá? Vamos lá então, finalizar. Espero que vocês tenham entendido isso. Vamos lá. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por esse tempo de estudo e de aprendizado sobre evangelização. Que, Pai, possamos sair daqui preparados e prontos a estar atentos às oportunidades que o Senhor nos dá de evangelização e também de criar essas oportunidades de evangelização com nossos irmãos, ó Pai, com os nossos amigos, com os nossos familiares e com toda pessoa que passar na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa estar nos dando coragem, que o Senhor possa estar nos dando capacidade nas palavras que são usadas e principalmente, ó Pai, entendendo, Pai, que a obra é Tua e que possamos descansar nisso, que nosso objetivo não é convertê-la, mas sim de proclamar aquilo que o Seu Evangelho, daquilo que o Senhor é e a verdade que o Senhor nos traz, ó Pai. E que o Senhor possa estar voltando para o dia de hoje, tratando no nosso coração, seja aqueles pecados que precisamos tratar de vergonha, alguns pecados de paciência, às vezes de lidar com pessoas, que o Senhor possa estar nos mudando, Pai. Possamos parecer mais e mais com Cristo. Em nome de Jesus, amém.